Hoje nós vamos mentalizar todos esses pedidos e me foi intuído aqui fazer a oração pelas almas sofredoras que pedem preces aqui do Evangelho. Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos intuir hoje e sempre. Nós os pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e ainda estão arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se proternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós os pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés, mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta, às vezes no caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam. Esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma das suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatar o seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gente, essa prece é tudo que nós falamos. É tudo. Maravilhoso. É a prece 66, tá? Quem quiser ler de novo. Do livro do Evangelho? Do Evangelho. Tá. Pelas almas sofredoras que pedem prece. É o último capítulo. É quando a Jacira falou aí que a pessoa está doente, né, Jacira? Eu pensei doente da alma, porque, nossa, gente, a pessoa perdeu o filho, a gente nem sabe a situação, mas filho é filho, né? A minha mãe falou isso, na hora que eu falei com a Tânia, que nós tínhamos que ir lá, ela falou assim, nossa, eu não quero nem imaginar o que é dor de uma mãe perder filho. E é duro mesmo, né? Assim, até porque, né, eu não consigo nem mensurar essa dor, não. Nem é bom pensar. Não, por isso que nós não podemos falar nada, né? E eu fico imaginando que a minha mãe, todo junho, ela passa mal, porque aniversário de desencarne do meu irmão. Então, imagino que isso deve abalá-la muito. Com certeza. Eu tenho uma prima que ela é nova ainda, ela deve estar com uns 50 anos agora. Um de câncer, um teve câncer e o outro suicidou. Aí, de repente, ela fica assim, gente, da noite pro dia eu não tenho mais família, ela é separada do marido, né? Ela voltou a ficar sozinha outra vez. Então eu fico imaginando, gente, uma coisa que a gente não faz ideia da dor dessa mulher, né? Não.
Não faz ideia, deve ser uma dor muito grande. Nossa. Então, podemos começar? Podemos. Vamos fechar os microfones para não dar interferência, aí a gente abre. Mas, por favor, participem, que hoje eu não tive tempo de preparar a lição, viu? Me ajudem. Tá bom. Bom, André Luiz e Dona Laura vêm de uma palestra, de um diálogo aí bem comprido, né? Do capítulo anterior aí. E no capítulo 21 agora eles continuam com essa conversa aí, né? O nome do capítulo é continuando, né? A palestra, que nós iniciamos na última quarta-feira. Continua do lugar que eu parei, ou vocês acham que deve iniciar outra vez? Pode iniciar, né? Que foi tão pouquinho. Foi pequeno, né? Pode iniciar. Então, vamos lá. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse. Sugere numerosas interrogações. Revelar-me-á a curiosidade ou o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Isso aqui eu até grifei, porque eu estava escutando o Haroldo, e eu achei interessante ele falar sobre isso aqui, que ele falou assim que o informar, qualquer um pode estudar, ler e informar, né? Mas o ensinar é a sua experiência, você tem que ter passado por ela para ensinar, né? Então, há uma diferença muito grande aqui entre ensinar e informar. Achei interessante essa observação que ele fez. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e declarou: tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas, obtidos por nós mesmos, a custo de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais de um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. E ele também, o Haroldo, ele faz aqui umas continhas, né? Ele pega lá os 30 mil bônus horas, divide pelas 8 horas de trabalho, né, diária, e vai dar 3.750 dias de trabalho, que é igual a 10 anos. Então, quer dizer, ele trabalhou no nosso lar 10 anos para conseguir a casa que ele mora, né? É um período bem bacana de trabalho, né? De 8 horas diárias, né? Ele trabalha mais de 8. Mais de 8. Mais de 8 horas. Mas nesse cálculo aqui, ele calculou sobre 8 horas normais, né? Mas ele trabalha mais, né? E a gente até comentou na última quarta-feira sobre a nossa quantidade de horas que a gente dedica para o trabalho, né? E da gente reclamar de ficar 6 horas por campanha, né? Lá no GEVAN, né? Foi verdade. A cada 15 dias, né? Quem vai nas duas, né? Agora imagina eu que vou só em uma. São 12 horas no mês. Muito pouco. Alguém quer falar alguma coisa aí? Escutei as vozes no fundo. Então, vou continuar.
Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extrema perturbação, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos da nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Ela, aqui, né, ela, pelo jeito, ela ficou viúva muito cedo com filhos pequenos, né? Então, ela quando encarnada, ela também trabalhou muito, né, na terra para poder criar esses filhos. Então, quer dizer, ela já começou a adquirir bônus, ele adquirindo em nosso lar e ela na terra, né? E nós temos que parar de falar que morreu, descansou, né? Bom, pois é, isso não existe, né? Menina, descansar, eu até pensei nisso ontem, porque teve um negócio de descanso esse dia, falou assim, fulano descansou, agora assim, descansou sim, daqui, né? Descansou daqui, que aqui é uma luta constante, né? Aqui é descanso. Lá tem mais, né? Descansou, quer dizer, descansou de estar aqui, porque aqui é uma luta constante, diária, direto. Agora lá é um trabalho. Eu acho que depois o negócio falou que igual recuperou, né? Depois de perturbações, né? Período de extrema perturbação, descobriu a necessidade do esforço ativo. Quer dizer, lá o trabalho deve ser muito, quando a gente compreende isso, é muito diferente disso que a gente fala aqui. Aí fala, até para a gente não falar que aqui foi assim, quando a gente fala assim, só ir na luta, nem para fora deve falar isso, porque isso reforça mais, né? A questão da nossa lida, né? A nossa labuta, quer dizer, é um trabalho, não é uma luta, né? É uma lida. É pesado, né, São Paulo? É pesado. Parece que você está brigando com a vida, né? Norma, eu só queria falar para vocês, aquele vídeo que eu passei para vocês lá no grupo do Barçanufo, o encontro dele com Jesus, o dia que a primeira vez que eu assisti aquilo ali, me tocou profundamente. E quando ele volta para casa, e ele era igual o Chico, né? Ele tinha todas as mediunidades e trabalhava, acho que ele dormia também a mesma quantidade que o Chico dormia, o Barçanufo. E me deu um desespero, assim, de imaginar tanto de tempo que a gente perde com preguiça. Preguiça mesmo, desânimo. Hoje eu não vou, as desculpas que a gente... Não estou falando que as dificuldades mesmo de não poder ir, de estar doente, tudo. Mas, no fundo, a gente arranja muito desculpa, né, para deixar de fazer as coisas. E eu estou me cobrando muito isso aí, porque nós temos que ficar muito atento ao trabalho. Mas é um trabalho prazeroso, igual a pessoa sai e fala, não, eu vou trabalhar porque eu gosto, porque eu quero. Aquele sentimento de prazer, de ser útil. Uhum. Né? Independente do trabalho. E eu brinquei com a Conceição, acho que falei com vocês também, que o dia que eu aprendi a usar a máquina,
senti uma felicidade tão grande, mais do que quando eu me formei na faculdade, eu fiz pós-graduação. Porque hoje é o que eu posso ser útil, né? Lógico que muito mais coisas. Mas sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu penso nisso. Que esse tá em constante servir vai modificando o nosso sentimento. Porque a gente começa a fazer por obrigação. E chega um ponto que a gente começa a fazer por amor, né? E é esse trabalho que vale. Né? E a gente faz isso o tempo todo, né? Hoje mesmo no grupo que eu estou das 6 horas, aí a gente estava falando sobre mudança, a gente mudar, né? Conhece-te a ti mesmo, então a gente tem que fazer muitas mudanças na gente, né? A gente tem que ser perseverante, a gente tem que ser firme no propósito que a gente quer. E essa questão, tem horas que dá preguiça mesmo de fazer as coisas. Quantas vezes eu já falei para mim, nossa, eu não vou no Gevão hoje não, nas quintas-feiras de trabalho, quando tinha, né? Nossa, eu não vou no Gevão hoje não, hoje eu estou cansada, mas aí vem aquela coisa, não tem que ir, você vai. Aí eu lembrava que lá tem pouco médico, dia de quinta-feira, uma dificuldade danada para fazer as coisas, né? Falei, nossa, se eu não for, vai ser menos um lá para servir a água, vai atrapalhar mais ainda, né? Aí eu ia empurrada. Mas quando você chegava lá, não sei, você é carregado de uma energia tão grande, que aquele desânimo que você estava com ele vai todo por terra. Ou aquele cansaço que você estava com ele vai todo por terra. É só você chegar no ambiente de trabalho e acabou. Aí você modifica sua energia, modifica, né? É muito interessante isso. Eu não sei se vocês viram ontem, quem chegou antes da prece, o Marco Denucci, ele agradeceu porque ele falou que recebeu um passe tão maravilhoso. Essa união, mesmo à distância, olha que importância que é. E eu sou fã daquele cara, sem brincadeira, eu e Fábio. Ele é humilde, a gente estava falando, ele é um rapaz humilde, ele é inteligentíssimo, inteligentíssimo. E ele é de uma humildade, de uma tranquilidade, assim, que humildade não é bobo, você vê que ele é um cara que sabe conversar, colocar as ideias dele, mas ele é muito humilde, e ele recebeu, na hora da prece, eu tenho que ficar olhando para liberar e tudo, às vezes a gente nem consegue concentrar direito, mas aí eu fico vendo as pessoas, e eu percebi a hora que ele recebeu o passe, vocês acreditam? Depois ele falou, a gente não pode ter, já pensou se ele desistisse, é enfadonho você falar para pessoas que estão aprendendo ainda, né? Ele passando aquilo para nós, tentando ser o mais didático possível, e eu acho que agora a gente está aprendendo melhor, né? Da forma que ele explica. E é isso, gente. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E o que ele está falando não é uma coisa fácil de transmitir, né, Jacira? Exatamente. Mas a forma que ele está falando para a gente, beabá, assim, ele está alfabetizando a gente no... Exatamente. E outra coisa que eu senti nele, sabe o que é? Ele tem uma satisfação em ensinar. Pela fala dele, pelo jeito dele falar, você percebe que ele tem aquilo que ele está fazendo ali, ele está fazendo com prazer, ele está fazendo com gosto. Eu sinto, na hora que ele explica as coisas assim, ele explica com entusiasmo tão grande, ele está fazendo de coração, né? Foi uma das pessoas que eu tive, lógico, eu fiquei muito feliz de conhecer muitas pessoas dessa oportunidade que eu estou tendo, mas ele é uma pessoa especial. Eu fico imaginando assim, ele fala, parece que ele é muito bem casado, ele fala muito bem da esposa dele, e isso que você falou, o carinho que ele tem para nos ensinar, e de uma forma mais fácil possível, e não é trabalhoso para ele.
Então, essa lição do nosso lar, eu trouxe isso para vocês, para a gente perceber que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com esse carinho. As pessoas, não sei se tem gente que não tem paciência e começa a xingar o outro que não está aprendendo, né? Casamos aqui um bando de gente, né, sem competência. Ele não, gente, presta atenção, isso é importante. Não sei o quê. E ele fica ali como se um professor mesmo ensinando para gente. E eu acho que é esse trabalho intelectual de amor, né, que Dona Laura fala, que eles falam lá em Nosso Lar. Primeiro você vai varrendo, né? Então a gente tem que ficar muito atento a esse trabalho. E ela ainda não falou da aposentadoria, não, né? Acho que é nesse capítulo. Não chegamos lá. Então vamos lá. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me acoberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos da atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afeto, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando com o progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar... Norma. Oi. Só uma parte aqui, você percebeu que ela não passou pelo umbral? Percebi quando falou que ela batalhou. Ela batalhou muito. Porque ela ficou numa situação na Terra, né? Ela colocou aqui, ó. Porém, muito cedo aqui, ó. Muito cedo aos trabalhos árduos compreendi que depois a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me acoberto de muitas e perigosas tentações. Ela ficou totalmente voltada para a família, para cuidar dos filhos, para sustentar os filhos, né? E o trabalho, mais uma vez, como fonte de salvação, né? Semana passada, essa senhora aí que pediu para a Jacira aí também o trabalho, né? Então a gente vê como que a importância do trabalho, né? Como fonte de salvação, de resgate. Eu acho assim importantíssimo a gente enfatizar. Claro. E isso aqui, sem contar, eu fico pensando nessas pessoas que nascem vêm com a missão de cuidar de filhos doentes, né? Igual aquelas crianças lá do Caminho para Jesus, né? Que tem pais que têm esses filhos com essa deficiência dentro de casa. Às vezes é só um, não, são 2, 3. Eu conheci uma família em Lafayette que todos os filhos tinham um problema mental, todos, sem exceção. Aí você vê o resgate imenso da família, né? Os pais são espíritos muito iluminados, né? São espíritos que estão assim, que vieram realmente para resgatar esses espíritos altamente trevosos, porque quanto maior a deficiência, maior a dívida que ele tem para resgatar. E eu continuo lembrando daquele paciente lá da Milena,
né, o cara que fica amarrado 24 horas na cama porque bate nas pessoas, que agride as pessoas. Né? O grau de resgate quantas reencarnações ele vai ter que ter, e encarnações, né, até chegar num ponto de começar mesmo do nosso ponto, né? Do nosso ponto, né? Então, quanto ainda falta? É uma caminhada boa, né? É porque essas pessoas também não experienciam a oportunidade do trabalho, né? Elas não têm um trabalho como salvação. Não, elas estão no estado de resgate primeiro, né? Exatamente. Estão resgatando primeiro para depois se dedicar ao trabalho, né? É muito compromisso, né? É por isso que a gente não pode desperdiçar. Eu queria falar também só rapidinho sobre isso aqui, que foi lindo, né? Ela falar que ele chegou lá e ficou preparando tudo para quando ela fosse, né? Quando ele chegou, venceu o que ele tinha que vencer e trabalhou para quando ela chegasse, né? Que ela chegou e encontrou o Ricardo, e ela trabalhando aqui, né? Sozinha, uma luta, né, com as crianças. Ela fez um resgate, chegou lá, nem precisou de ir para um bloco, de tanto trabalho dela foi bom, e chegou lá, estava tudo arrumadinho para ela, que ele preparou. Tão lindo, né? Ele pensando na família, né? Quer dizer, eram espíritos realmente afins, né? Era uma vivência aqui e ia continuar o trabalho lá, que ele estava preparando para recebê-la, né? Esperando ela chegar, né? Alma gêmea, né? Alma gêmea. Eu fico imaginando o Eduardo preparando tudo, Eliane vai lá no banquinho caçar a alma gêmea. Também também do banquinho também. Ai, gente. Tá lá sentada no banquinho. Não tiver ninguém lá, Lili. Se chegar no banco, tem ninguém lá. Puxa. Tem, vai estar lá me esperando. Nossa, como você demorou. Nega, tô te esperando aqui faz séculos. Por que você demorou tanto? Então, vamos lá. Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso, a lei do ritmo. Exigia, então, a lei do ritmo, que é interessante, né, gente? Que essa lei do ritmo aqui, o Haroldo fala lá como é a lei da reencarnação, é o ritmo, né? Ir e voltar, né? Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a reencarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a. Permita, por obséquio, uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente.
Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Vamos dar uma parada aí? Oi? Oi? Eu esqueci que tá mudo aqui. Aqui conclui a ideia dela, eu acho. Ele questiona aqui, né, as lembranças que ela tem, né, do passado, acho que de outras encarnações, ele está falando aqui, não é isso? Aí ela fala para ele que é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando, né? Recordar aprendendo e se reconstruindo em cima disso. É isso mesmo, não é? Tô certo? Sim, porque a gente já conversou até sobre esse tema, né? Mas no início, que a gente, quando passa para o outro lado, são poucos espíritos que têm essa condição de lembrar imediatamente do passado, né? Normalmente a gente vai passar por um bom tempo lá do outro lado, passando por atendimento espiritual, né? Daqueles espíritos que são nossos afins e estão numa situação melhor, e depois é que a gente, com o tempo, você vai tendo o equilíbrio que ela está colocando ali, para a gente ter condição de lembrar do nosso passado. E às vezes tem alguns espíritos que nem lembram de todo o passado, né? Às vezes até reencarna sem lembrar do todo o passado, né? Dependendo do espírito. Uhum. Porque mesmo que se lembrasse, aconteceria um desequilíbrio, né? Que a pessoa não, igual ela falou aqui, né? Recordar edificando, né? Se você não tem um certo equilíbrio para lidar com aquilo, você não pode vivenciar isso, né? Não pode ter essa lembrança. Posso continuar? Ô, Norma. Oi. Só para a gente ter uma ideia, com o conhecimento que a gente tem hoje, por exemplo, onde que a gente já chegou, mas com o equilíbrio ainda fraco que nós temos. Imagina a gente chegar do outro lado lá e lembrar de coisas atrozes que a gente fez, por exemplo, na Idade Média. Como que a gente vai conseguir conviver sabendo que você mandou queimar uma pessoa, que você mandou fazer coisas atrozes com a pessoa? A gente não tem equilíbrio ainda para poder lembrar dessas coisas. Se a gente prejudica, já nessa encarnação, se a gente prejudica alguém, aquilo já nos consome a consciência, e às vezes uma coisa que você pode até pedir desculpa, já de cara lembrar de uma coisa dessa. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para lembrar. Imagina se você lembra aí que você foi o braço direito do Hitler, hein? Já pensou? Imagina. Então tem que esperar um pouquinho para poder você ter um equilíbrio, para você aguentar lembrar dessas coisas. Porque depois que a gente arrepende e que você quer consertar, isso é muito triste. Tem uma lição no livro Aveluz. Não é Aveluz, não. É um livro de Humberto de Campos, que ele encontra com Judas. Judas já resgatou tudo que ele tinha que resgatar, né? Que inclusive depois ele veio como Joana d'Arc, morreu queimado vivo. E ele encontra Judas lá sentado, e quando Humberto de Campos vai conversar com ele está lá pensando ainda naquela época que ele traiu Jesus.
E olha a elevação que ele já tem hoje. Então, é complicado as lembranças. São complicadas as lembranças, né? Engraçado é que, às vezes, né, quando o espírito está lá e com essa falta com esse esquecimento, né, lá no plano espiritual, às vezes por coisas pequenas, comparando a grandes atrocidades, né, ele não pode lembrar de coisas pequenas que dirá de coisas grandes, né? Bom, vamos continuar, né? Em geral, todos temos erros clamorosos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então, tanto não pode lembrar quem prejudicou como quem foi prejudicado, né? Um desequilíbrio das duas partes, né? Só quem tem capacidade de uma certa evolução para poder lidar com isso, né? Olha só, né? Os dois lados podem entrar num processo de loucura, né? Sendo o lado da vítima, ele pode virar um obsessor, né? De quem cometeu um crime contra ele, por exemplo, né? Pois é, e esse coisa de vitimismo, a pessoa que se sente vítima é uma coisa terrível, porque não sei se vocês já viram as pessoas que se fazem de vítima, que tudo ela é vítima, é um problema grave, é um desequilíbrio grave. E uma outra coisa, Norma, que eu pensei aqui também, a questão da vítima, o ódio, o rancor, né, que muitas vezes a pessoa fica remoendo contra aquele que fez o mal, né? Isso também é um mal muito grande. Isso também, talvez, né, é mal maior ainda do que quando você faz uma coisa. Muita gente, às vezes, faz uma coisa e nem faz um mal e nem lembra daquilo. É lógico que prejudica, mas ela não ficou remoendo. Aquela pessoa que fica remoendo o mal que foi feito a ela, remoendo ódio, remoendo mágoa, não só traz a doença física, como também espiritualmente, quando, né, se chegar lá e recordar, deve fazer muito mal também, né? É claro. E o vitimismo, ele trava a pessoa do progresso espiritual, de realizar coisas na vida, né? De realizar missões, por exemplo, né? Então, vamos lá. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Escrevi. Quando se me aclamou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Este amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias.
durante 2 anos, sem prejuízos de nossa tarefa de auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. Ô, gente, olha isso aqui deve ser chocante, né? Você chegar lá, você ainda vai ler o que você fez. Ai, que vergonha, né? Norma, você viu que a consciência que é onde que está a lei de Deus, olha a importância, e a gente não entendeu, a gente não consegue entender sobre a consciência ainda. Você vê que ficou aquela, cutucando ela e incomodando ela alguma coisa. Aí é uma situação... Oi? E o marido também, então... E ele também partilhava da mesma coisa. Para você ver como que é esse problema da consciência, da lei que a gente estava falando no início, que para você chegar ao Pai, você tem que prestar conta da lei. E a nossa consciência é o juiz, é o nosso juiz, né? Ele nos mostra direitinho o que a gente tem que fazer, né? E quando fala que existe o livro da vida, não é mentira, né? Claro que não, né? Tá tudo lá, tá tudo escrito, Claro. né? Nós temos nosso arquivo lá. Eita. Eu estava lembrando aqui de um livro que eu li sobre Pilatos, e também foi a encarnação de Emmanuel, né, como senador, e quando Pilatos desencarna, o desespero dele, que ele vai para as áreas mais profundas, né, do umbral, e ele começa até a perder a forma humana, de tamanho a dor, né, dele ter causado a morte de Jesus. Vários espíritos foram lá tentando resgatá-lo e ninguém conseguiu nem chegar perto dele direito. Ele não deixava, ele falava que ele não merecia a misericórdia, ele não merecia. O próprio Jesus é que foi lá buscar Pilatos. Tá? É uma história que eu queria saber o que aconteceu depois, sabe? Porque eu li essa trilogia e ela acaba aí, com Jesus indo buscá-lo. E eu fico pensando, da mesma forma que Judas, né, também precisou ser resgatado pelo próprio Jesus, e não foi, né, não tinha a menor condição de ser resgatado por outro. E o que aconteceu depois, sabe? Porque você imagina, ele falava que ele via o sangue do justo nas mãos, né, que ele não falava nem o nome de Jesus, ele chamava Jesus de justo, o justo, porque ele não tinha nem, assim, ele não tinha nem condições de mencionar o nome de Jesus. Tamanha era a dor dele. Eu acho que por isso é que a gente deve encarar nossos erros aqui na Terra, enquanto a gente está encarnado, né? A gente ter a coragem de encarar os nossos erros de frente, né? Encarar as pessoas que a gente pisou na bola com elas, assim, né? Encarar de frente e resolver as situações na hora. Porque isso aí, eu acho que vai acumulando, né? Quando você chega lá do outro lado, aí você tem que responder por tudo isso aí de uma vez só. E, se não me engano, ele tinha horário para ser açoitado, tá? Periodicamente, todos os dias. Ele era açoitado até sangrar. Isso, assim, ininterruptamente. Então, ele era colocado em um lugar
onde ele era amarrado e açoitado por criaturas horrendas. Imagina a situação. Bom, vamos continuar. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar nos domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias. E ficamos então senhores de 300 anos de memória integral. Nossa. Compreendemos então qual grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Nossa, 300 anos de recordações. Quantos débitos não deve ter nisso aí, gente? É porque só deixou ver 300. O exemplo fala, ó. Deixou 300, mas 300 não deixou eles verem, né? É que talvez, provavelmente, né, nos outros 300 não tinha tanta coisa, talvez. Ou tinha muito. 300 anos, gente, é 3 encarnações. Se a gente for olhar. É pouco. Isso assim, podemos colocar isso 3, se você encarnou logo depois que você desencarnou de outra, né? Então são 3 encarnações. É muito pouco. Isso. É pouco. Pode ter vivido 40 em uma, 60 na outra, ficado um tempo, né? É pouco. Foi pouco tempo para poder Não, mas eu tô falando, eu fiquei horrorizada pelo tempo, pelo seguinte, porque numa encarnação, vamos supor, uma pessoa que vive 50 anos, quantas coisas a gente não faz de errado numa encarnação? Por isso que eu falei, que eu achei muito, porque se você juntar tudo aí, é muita coisinha que você tem que consertar, né? Mas a lembrança deles foi um período curto mesmo. Estou falando pelo tamanho e a quantidade de erros que não deve ter tido nesse período, né? Só aumenta a minha preocupação. É o banquinho e o livro lá, né? Só aumenta a minha preocupação. Então, vamos lá. Esse capítulo é pequenininho, né? E onde está nosso irmão Ricardo? Como eu estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista das nossas observações referentes ao passado, combinamos nosso encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias, aguardando apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas. Os seus profundos sacrifícios desde a infância, pelo muito que sofreu, não precisará do tratamento de regeneração. Poderei, portanto, transmitir minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Eu não estou lembrada aqui, ela tinha alguma doença, a filha da dona Laura? Tinha, né? Ela pegou a tuberculose. Da filha.
A Heloísa é a filha doente, que ela tá a neta que ela está cuidando, né? Aí quando a mãe da neta chegar, ela está pronta para ir embora. Gente do céu, até que eu fiquei pensando aqui, quanta gente, né? Eu até que não fui reclamar muito, não. Quanta gente que reclama que sofreu de uma na infância, não sabe o que eu passei na infância. E nesse aqui agora eu vi isso no mérito, né? Graças a Deus que a pessoa sofreu bastante, não é? A gente pensa assim agora, né? A gente pensa, que bom que a pessoa sofreu, passou, recuperou, está em pé aí e livrou de tantas coisas igual ela aqui, ó, que sofreu tanto na infância, que vai passar só algumas horas lá no umbral. Mas vamos lembrar aí, Conceição, que esse sofrimento vai depender da forma que você aturou esse sofrimento. Não, pois porque se você não passou por esse sofrimento com aprendizado, dependendo da situação de revolta e tudo, não adianta muita coisa não, viu? Não, eu pensei nisso mesmo, que muita gente hoje reclama assim, você não sabe o que eu já passei na minha vida, quando o Haroldo foi uma pessoa, ele, pensa bem, viveu acho que com 8 famílias, né, porque a mãe engravidou do pai, que logo casou, ela foi para o interior, voltou para cá, muito pobre, passou fome, teve gastrite de fome, entendeu? Falando, ele não reclama disso, ele conta, né? Então, se a pessoa fala, você não sabe o que eu já sofri, porque eu vivi com 8 famílias, cada um era de um jeito, eu passei fome, muita gente hoje reclama disso, e se a pessoa soubesse isso aqui, e até agradeceu, assim, que ela passou, eu entendi o que você falou, naquele momento a pessoa não era revoltada, né, Fábio? A pessoa estava vivendo aquilo com resignação. Então, se a pessoa passou por esse sofrimento com resignação, quanto ela não pode ter melhorado o espírito dela, né? A melhora para chegar do outro lado e já ter feito muitos resgates, não é assim? Não é isso que quis dizer ela aqui, como ela explicou? E outra coisa que me veio, Norma, a questão de que, olha só, a dona Laura, que foi lá ver esses 300 anos, e ela é uma pessoa que chegou lá, está trabalhando, ensinando, né? Exatamente. Olha só, e pensar nisso, que espírito que ela era, né? Para ter uma casa pronta, esperando uma casa pronta que o marido construiu para ela. Sabe nós lá, hein, Lili? O que nós temos pronto para nós lá? Eu tava pensando isso aqui agora, Maria. Eu falei assim, gente, 5 minutos de filme, o banquinho já sumiu. Entendeu? O banquinho já sumiu. Pensei, 5 minutos, puf. Tô vendo, eu já nem vejo mais o banquinho. Entendeu? Eu já estou pensando que eu vou passar aí lá no... Eu já vou no Gevan mais de uma vez, né? Toda semana eu vou 2 vezes. Eu acho que eu vou semana toda. Eu vou aprender a costurar. Eu tenho que me dar meus pulos. Meu banquinho sumiu, gente. Mas eu fico observando as pessoas que vão... Outro dia eu estava comparando, estava até comentando com meu marido aqui. Aquelas famílias que vão lá, né, buscar a cesta básica e tudo. Você conversa com as mulheres lá, gente, mas é uma lamúria. E, que eu tô assim, que eu tô assim. Eu acho que se eles falarem pintar um mundo muito feio, eles vão conseguir as coisas. E não precisa disso. Se eles estão lá, é porque eles estão precisando. Alguma coisa eles vão levar, né? Mas tem gente que faz questão de pintar uma coisa tão feia que eu passo por isso, que aconteceu isso, e relata uma coisa, mas dando uma ênfase para as coisas enormes, né? Aí a gente estava comentando com meu marido e a gente comparando com uma pessoa que trabalhou para a gente há muitos anos atrás, quando meus filhos eram pequenininhos. Uma senhora, mas uma gracinha de pessoa. Eu falo assim que ela era um espírito consciente vivendo na Terra no meio dos humanos. Uma gracinha de pessoa. Aí você não via ela falando da vida dela um minuto. Aí uma vez ela deu uma chuva danada, ela chegou atrasada lá em casa e falou assim, Norma, desculpa que choveu, meu muro caiu, não sei o quê. Aí ela começou a falar mais, daí pra frente ela começou a falar mais sobre a vida dela. Gente, a mulher tem uma vida assim,
você não fala, ela conversa com você, um bom humor, ela ri no tempo todo. O marido era alcoólatra, a casa caindo aos pedaços. Nós fizemos na época lá uma campanha, liguei para todas as pessoas, ela era diarista, eu liguei para todas as pessoas que ela trabalhava para arrecadar dinheiro, para levantar o muro dela. Todas as pessoas colaboraram, menos uma que ainda questionou. A que tinha mais dinheiro questionou, né, se a gente ia, para que era esse dinheiro, o que ia fazer, como é que ia fazer e tal. Eu achei até engraçado. A que tinha mais condição foi a que mais questionou. Então, assim, é uma pessoa que tinha uma vida dificílima, e ela não reclamava de um nada, ela sempre vivia rindo. E, assim, sempre tinha uma palavra agradável com a gente. Eu com criança pequena, aquela confusão, e trabalhando, uma confusão danada, e ela sempre ali dando um apoio. Tinha dias que ela saía lá de casa tarde. Não, eu vi que tem roupa do alemão, o alemão trabalhava com roupa social. Ela, além do serviço que ela foi fazer, ela ia para a tábua de passar e passava as roupas do meu marido para mim, deixava tudo passado. Então, assim, gente, é um anjo. Eu falo que tem anjos que vêm para a terra mesmo, e tem. Então, pessoas que vivem de lamuriar, e outras que já têm motivo para lamúria e nem se manifestam, né? Isso é Nossa, mãe, isso aí é uma grandeza que não tem tamanho, né? Norma, aquela senhora que hoje não vai mais no Gevan, que eu esqueci o nome, que não anda, que arrasta, aquela senhora, para mim, é um símbolo disso, sabe? Eu nunca vi ela chegar no Gevan com cara fechada, com cara azeda. Ela entrava sorrindo pra gente, arrastando, ela saía, o joelho todo descolado, né? Porque ela arrastava o joelho no chão. Chegava lá, sentava lá na primeira cadeira, com a carinha mais boa do mundo. Hoje parece que a Rita, não sei se a Rita ainda vai, a Rita passou a levar na casa dela, né? Vai lá depois da campanha, ou não. Eliane, ela vai, sim. Eliane, né? Eu não cheguei a conhecer ela, não. Essa Eliane, ela subiu a carramba do Gevan ali anos e anos. Ela arrasta, os dois joelhos dela, vai arrastando no chão, ela não levanta, não. Pega ônibus, tudo assim, arrastando. Chegava lá todo mês, a carinha melhor do mundo, rindo, com um sorriso. Sem reclamar de nada, né? Nada. Chegava rindo, chegava lá, sentava, pegava as coisinhas dela, alguém ajudava para levar em casa. Até que um dia, acho que a Rita, né, que passou a ser a assistente dela, ela e a Patrícia, sempre vão na casa dela. Ela, para mim, é uma das que marcou muito. Eu já atendi muita gente no Gevan, assim, sabe, que conta pra gente o sofrimento, é contando, não é reclamando. Eu fiz, Aí vocês sabem que, com aquela deficiência dela, a Rita falou que é a casa mais arrumada que ela já teve de todos os assistidos. A casa dela é impecável. Sério? Olha pra você ver, tá vendo? Nem sabia disso. E muitas vezes a pessoa conta pra gente lá, contando mesmo, como uma coisa natural. Porque acontece isso, sem reclamar, e ao mesmo tempo, olha assim, já aconteceu. Gente, fosse Deus dá o fardo de acordo com que você dá conta mesmo. Porque tem casos que eu olhava assim, eu não dava conta, não, meu Deus. Eu falo, né, com compaixão daquela pessoa, está dando conta daquilo. E muitas vezes é sem reclamar, contando que você perguntou, aí conta, minha vida é. Nossa, gente, tem muito sofrimento. Muitas daquelas pessoas que vão levar ali são pessoas muito sofridas mesmo. Né? A gente tem que ter muita compaixão e fazer o que a gente puder mesmo, que a gente depois disso eu vi que minha vida sempre foi boa demais, eu sempre tenho que agradecer demais, porque, meu Deus, nada daquilo que eu vi ali, nunca tive, não consigo nem imaginar eu passando, tem que ter gratidão mesmo, né, pelas coisas, pelo que a gente tem de bom, né, saúde, tudo, né. Não, sua voz sumiu. Eu agradeço muito a Deus pela minha infância difícil. Agradeço muito a Deus pela mãe que eu tenho. O pai também, né, que eu tive. Porque foi um aprendizado e tanto. E
acho que foi maravilhoso. Agradeço a Deus por eu ter adoecido, porque senão eu não sei o que tinha acontecido comigo, né? E também por ter conhecido esse fulano aí que está nos assistindo, que me apresentou o Espiritismo, né? Terminou a lição, Norma? Terminou. Pois foi uma bênção, viu, Norma? Foi maravilhoso. Vocês me desculpem que hoje não deu para preparar, porque, nossa, essa semana foi meio complicada. Eu tinha outro estudo para fazer também, o outro era muita coisa, muito grande, então não deu para preparar muito bem, não. Mas eu acho que a gente aprendeu muito hoje, porque vivências, experiências e muitos casos que foram colocados para a gente, né, que a gente ficou sabendo essa semana, veio exemplificar essa lição para nós. Então, muito obrigada, viu, Norma? Semana que vem. Agradeço. Vamos ver se a Rosiane vem semana que vem. Se não for, se não vier, aí vai ser a Eliane. Tem que lembrar ela depois lá no grupo, né? Vamos ver com ela. Ô Conceição, você faz a prece final para nós? Seu microfone está desligado. Obrigada, Norma. Verdade. Boa noite, então, gente. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Vamos fazer a nossa oração. Agradecemos a Deus, agradecendo a Jesus, a Maria, aos bons espíritos que nos ajudam nessa tarefa, por termos conseguido estarmos juntos mais uma vez, por estarmos conseguindo aprender e que possamos não só guardar em nossa mente, mas também em nossos corações todas as palavras, todos os acontecimentos, tudo que a gente viu nessa lição, e possamos levar para a nossa vida, para os nossos dias, para as nossas lutas diárias, né? Que a gente sempre fala lutas, né? Nossas lidas diárias, lembrando, né, que cada um de nós tem que agradecer tudo que nos acontece. Nada, Deus não nos deu nada que fosse ruim. Tudo que nós temos é para a nossa melhoria. Então agradecemos de coração ajoelhado mesmo, por termos conseguido estarmos juntos nessa noite, nesse dia 2 de junho, começando um mês que esperamos que seja de paz, que seja com saúde, para que possamos vencer e aprender todos os dias, agradecendo por tudo que temos conseguido, todos os estudos, todos os trabalhos, estarmos junto com a nossa família, que estarmos todos com saúde, e pensar naquelas pessoas que hoje estão doentes, que essa energia boa que a gente recebe seja espalhada por todas as pessoas que estão nesse momento doentes, seus familiares aflitos, que essa luz, que esse amor que a gente recupera, que a gente recebe todas as noites, todos os momentos de nossas orações, sejam distribuídas para todos eles. Que nós possamos estarmos juntos todas as quarta-feiras e todos os dias possamos lembrarmos, não estamos aqui ao léu, que Jesus é o nosso caminho, é o nosso médico, é o nosso guia, nosso modelo que temos que seguir. Que assim seja hoje e sempre.